Hoje a gente vai aprender uma maquiagem delicada com técnica de esfumado em C. O que eu vou falar pra vocês hoje? Eu vou falar pra vocês pra quem a técnica é ideal, quais são as cores que a gente pode usar nessa técnica e como fazer essa técnica no passo a passo, tá? Eu já estou com a pele preparada porque o nosso tempo é um pouco limitado e se eu fosse fazer a pele também a gente ia demorar muito tempo. Mas hoje a gente vai fazer uma técnica de esfumado em C, né? O que é essa técnica e para que essa técnica serve? Para quem que essa técnica serve, né? Então, o nome é um esfumado que ele é delicado e a gente consegue adaptar essa técnica para vários tipos de olhos, tá? O nome já diz, é um esfumado que tem movimento em C. Então, assim, ó, o movimento vai ser em C. A gente vai pegar o pincel de esfumar, que é... Cadê o meu pincel aqui? Tá aqui, ó. Aí a gente vai pegar o pincel de esfumar e a gente vai fazer um movimento no nosso olho. Em vez do vai e vem, que é o que a gente costuma fazer no esfumado, a gente vai fazer o em C. Nesse movimento, como se a gente tivesse fazendo um C aí de Carol no nosso olho, tá? Então, essa é a técnica de esfumado em C. Nessa técnica, a gente pode tanto usar cores delicadas, então usando uma tonalidade marrom e deixando o olho, né, até um pretinho no final, mas deixando o olho no canto interno perolado, então ele vai ficar mais delicado, quanto podemos fazer técnicas coloridas, como tonalidades de roxo, alaranjado, né, várias cores a gente pode usar. Só que quando a gente fala em cores, a gente tem que ter em mente que a gente precisa ter um padrão, não é um padrão de cores. Na verdade, quando a gente for construir a transição, a gente tem que construir essa transição usando como é que se diz? Fazendo um degradê de cores, né? Como eu sempre falo pra vocês do esfumado, como é que a gente faz? A gente faz um degradê de cores. Então, se você for usar tons de alaranjado, a gente tem que usar um tom de alaranjado bem clarinho, um médio e um mais escuro pra fazer essa transição de cores bem, num padrão bem bonito, tá? Pra quem que serve essa técnica, né? Que muitas pessoas perguntam. Essa é uma técnica que serve para quem tem o canto externo, o olho caído. Então, essa técnica ele vai acabar levantando o nosso olhar. Então, serve para esse tipo de pessoa. E quem tem a característica aqui, quem já assistiu as minhas lives aqui, sabe que eu já falei sobre o tipo de olhos. E quem tem a característica, que não é um tipo de olho, mas é uma característica do olho afastado, não é ideal usar essa técnica porque a gente vai fazer o canto interno dele claro, então o que vai fazer? Vai separar mais ainda, então a gente não faz o canto do olho clarinho, tá? Agora a gente vai começar a trabalhar nesse esfumado, só vou dar uma prendida aqui no meu cabelo, né, gente, ó, esse pó translúcido que eu apliquei aqui, a gente vai ficar com ele até o final, que é pra deixar ele ali cozinhando bem, e como a minha pele já tá preparada e eu vou esfumar com marrom, pode cair na minha pele e estragar, eu vou cuidar pra que isso não aconteça, tá? Eu vou usar essa paleta aqui da Revlon, não, é da Revolution, tá? É uma das paletas que eu mais uso aqui, eu tenho as minhas preferidas e eu não troco elas facilmente, tá? Eu vou usar 3 pincéis pra fazer a transição. Peraí, só um minuto. Vamos usar 3 pincéis de esfumado, como se fosse aquele esfumado do qual eu chamo de esfumado horizontal. Quem tá aqui quem acompanha as lives sabe que eu boto, quem já viu Friends vai saber que eu sou a Phoebe quando tá ali ensinando a tocar violão, tá? Que bota os meus próprios nomes nas técnicas. Oi, Cleângela, Valdineia, Joyce, Valdineia Porto. Oi, Valdineia, seja bem-vindo à live. Tá? Então tá, a gente vai usar 3 pincéis. 3 pincéis. Um mais gordinho, que é o WB500-02 da Macrylan. Um médio, que é o WB500-04 da Macrylan. E esse aqui da Zoeva, que é o Lux Crease, que é o 228, tá? Natália, Andresa, eu não uso pó translúcido, tem algum problema? Não tem problema não, tá? Só que o pó translúcido, ele dá aquele efeito Photoshop que o pessoal procura.
Então é legal usar, mas não tem problema se não quiser usar. Então quando a gente vai começar a transição de cores, a gente vai usar 3 tonalidades. Eu vou puxar para o tom de marrom, então eu vou usar 3 cores que vão fechar bem aqui. Quais vão ser as cores? Eu vou usar essa no primeiro esfumado, depois eu vou pegar esse marrom no segundo e vou usar esse aqui no terceiro. É um degradezinho assim de um lado pro outro, tá? No final, quando eu fizer o delineado, eu vou usar um pouquinho de preto, que daí é numa outra paletinha que eu tenho aqui. E no canto interno eu vou optar por essa cor aqui e vou colocar um pouquinho de um pigmento asa de anjo que eu tenho aqui, que é pra dar uma delicadeza. Então a gente vai começar primeiro o pincel mais gordinho, com a primeira tonalidade, e a gente vai esfumar. Como é que é o esfumado em C? Não vai fugir dos outros esfumados, a gente vai pegar aqui, tira o excesso, e a gente vai começar fazendo um C, tá, gente? Ó, o C, esse primeiro, como o horizontal que a gente tem 3 camadas, e a gente começa em um claro, uma média e uma escura, sem invadir as camadas, aqui do lado a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Eu tenho pele morena e uso pau banana. Tem algum problema? Não só tem problema, não tem problema. Na verdade, você está corretíssima. Ganhou nota 10 por estar usando o pau banana em pele morena, porque isso destaca e deixa a coisa mais maravilhosa. Então, ganhou 10. Já, tá? De cara. Eu fiz uma make parecida com essa no final da semana passada. Agora eu vou ver se fiz certo. Então, vamos lá, ó. A gente vai pegar o maior, então o pincel, gente, é de acordo com o tamanho do olho de vocês. Se for um olho um pouquinho menor, o pincel menor vai fechar menor, tá? Eu vou fazer o quê? O esfumado em C, trazendo até, ó, vou olhar reto aqui e eu vou trazer ele até o meio do olho aqui, que é um pouquinho mais do ponto alto da sobrancelha, que é o meio do meu olho aqui, eu vou trazer ele até aqui, tá? Que vai ser o primeiro esfumado. Ó, eu vou fazer em C. Significa que ele vai ficar um C perfeito? Não, mas a técnica fazendo assim vai realçar o que a gente está procurando. Então a gente vai fazer em C essa técnica aqui, tá? É só fazer movimentos circulares em direção de um C. Esse aqui a gente vai subir um pouco mais perto da sobrancelha também, tá? Pode ser que não vai aparecer o C agora, mas quando a gente tiver com a maquiagem pronta, vocês vão notar, tá? Vocês vão notar como vai destacar o olhar também, tá? Então a gente vai fazer o quê? Movimento em C até o meio ali do globo ocular por um tempo até que a gente olhe assim e veja, não, tá legal, tá? Então, ó, vai fazendo esse movimento aqui circular, pigmentando aos poucos. Pessoal, seja bem-vindo quem tá entrando. Pigmenta aos poucos, movimento circular em C, tá? Ó, por isso que a técnica se chama técnica de esfumado em C, porque a gente faz um Czinho aqui no final, tá? Gente, quem é iniciante, opte por fazer primeiro o olho e depois a pele, tá? Você vai só ter que ter um pouquinho de cuidado maior na hora de fazer o cantinho externo aqui, mas vai ficar melhor e vai evitar ter muita sujeira na pele e acabar se atrapalhando para corrigir, tá? Primeiro é a cor mais clara da tonalidade de marrom ou da tonalidade que você vai usar, porque essa, como eu falei no início, você pode usar até mesmo uma cor laranja, cinza, colorida, tá? Cinza, laranja, vermelha, rosa, tá, gente? Então, ó, em C, esse vai até o meio do globo ocular, que é na metade do olho, mais ou menos. E eu usei uma tonalidade mais clarinha de marrom. Ó, a gente vai subir essa primeira tonalidade, além de subir, a gente vai até o meio do globo ocular, tá? Diria que seria uma maquiagem vertical, já que é horizontal, vertical. E vocês vão ver que ela vai dar uma levantada no olhar também. Por isso que pra quem tem olho caído fica legal, porque o olho caído, geralmente o canto externo é caído, então vai dar uma aparência
de que ele está levantado. Olha aqui como já fica diferente. Já dá uma impressão de que meu olho é mais amendoado do que redondo, né? E no caso, meu olho é redondinho. Então, ó. A gente vai ajeitando os dois lados, né? Finalizamos a primeira camada. Ah, Carol, como é que eu sei que tá bem esfumado? Né? Tem que ter aquela nuance de cor. Lembra que eu já falei pra vocês? Tem que ter uma nuance de cor. Vocês têm que olhar e conseguir ver ele bem esfumadinho. Caso aqui não fique muito esfumado, ó. Não ficou legal. Vem com o pincel só sujo e dá umas batidinhas aqui ou uma esfregadinha assim, ó, que ele já fica legal, tá? Agora a gente vai pro segundo pincel. E a gente vai para a segunda camada de marrom, que é primeiro a cor mais clara no efeito C. Primeiro a cor mais clara, que eu usei esta aqui, que é um rosadinho. Agora a gente vai para a segunda cor, que é um pouquinho mais escurinha, que é essa aqui mais puxado para o marrom. Que a gente vai fazer... Onde que é essa segunda, né? A primeira a gente vem até o globo ocular, a segunda a gente vai vir até aqui, mais ou menos, ó, o final do globo ocular. Então, ó, a gente vai ter que olhar reto. Olha reto, ó, a gente vai deixar ali meio dedinho dessa primeira cor aparecendo, tá? Rose, Ayane, sejam bem-vindas, Mariana, gente, sejam bem-vindas, o pessoal do Facebook também se pronuncia aí, quem vai entrando, sejam bem-vindas. Como é que tá a conexão no Facebook? Como é que tá a conexão? Me respondam, como é que tá aí a imagem pra vocês? Tá boa? No Facebook. Do Facebook, tá? Então, ó, aí agora a gente vai pegando esse segundo tonalidade de marrom com esse pincelzinho aqui, WB500 do 04. Gente, o pincel vai muito do formato do olho da pessoa, tá? E agora aqui a gente vai estreitar um pouquinho mais o nosso... Ó, a Andressa disse que tá ótima a iluminação. Tá travando? Muito bom. Não, tá tudo bem. Tá excelente. Ó, o pessoal do Facebook não respondeu. Quem tá respondendo é o pessoal do Instagram. Ó, daí nessa segunda a gente vai ter um pouquinho mais de delicadeza, tira bem o excesso, tá, gente? Nesse formato de C. Então a gente não vai invadir o primeiro, porque o primeiro tem que estar aparecendo, né, bem. Então a gente vai concentrar um Czinho aqui, um C médio. C médio aqui no final, tá? Eu vou até trocar de pincel, vou pegar um pincel um pouquinho menor, porque eu acho que vai funcionar melhor aqui pra mim. Vou ver se eu acho. Lucas, pega um lenço umedecido pra mim, por favor. Que meu pincel pequeno está sujinho, eu quero dar uma limpadinha nele. Deixa eu só limpar meu pincel aqui, que o meu menor tá um pouquinho sujo. Um lenço umedecido. Não tá aqui. Vou usar também da mesma linha ali da WB500 da Macrylan, só que é o 06, que ele é um pouquinho mais fininho, mais puxado para um lápis. Vamos ver se vai funcionar aqui, que ele tá meio molhado ainda. Que é para concentrar mais no final o C aqui. Não, vou voltar pro meu. Não, nem precisa, que eu vou voltar pro mais gordinho mesmo. E ó, gente, a gente vai vendo o que é o melhor tipo de pincel e vai encaixando, tá? Às vezes não... O mesmo que o meu aqui não vai funcionar bem pro seu tipo de olho, tá? Morro de medo de colocar muito com o pincel errado. É, por isso que a gente vai pegando aos pouquinhos, tá? Gente, a Karina falou que não tá conseguindo ver porque tá travando. Não fez? Mas eu acho que... ela disse que não consegue, mas que é por causa da internet dela.
Carol, qual é... Peraí, gente, que tá muito comentário, eu não tô perdendo aqui. A Catiane perguntou qual é a marca de pincéis que você indica. Eu gosto muito de Macrylan, Ruby Rose e Dye Makeup, tá? São ótimas marcas e são baratinhas. Eu acho lindo tudo, mas meu olho é bem pequeno e puxado. Faço esfumado, mas quando abro o olho ele nem aparece nada, porque por ser pequeno. Então, mulher, se joga no Smoke, que é aquele esfumadão, que fica bem bonito no teu tipo de olho, tá? Aqui não está travando, está ótimo. Então, vamos continuar aqui, tá? Ó. Então, a gente vai fazer o Czinho aqui, ó, no final, cuidando para não invadir aquele outro que a gente tinha feito ali, tá? Sempre cuidando para não invadir muito a primeira cor. E vamos esfumando para não deixar marcado. Ai, Carol, invadi, o que eu faço? E agora? Acabou a minha maquiagem, eu invadi muito. Não tem problema, mulher. Vou te ajudar já na solução. A solução é pegar o primeiro pincel, a primeira cor, vir aqui, ó, com umas batidinhas e desmarcar aquela parte que ficou marcadinha ali, tá? Pronto. Agora você já consegue ver a primeira camada e o esfumado tá lindo, maravilhoso. Ó, tanto precisa ver o degradê aqui, quanto precisa ver o degradê aqui fora, tá? Então, dá um pouco de trabalho, mas o resultado fica muito bonito, tá? Nunca tinha pensado nisso, Então, a gente vai arrumando. Agora, olha só como esse esfumado é muito prático e muito tranquilo. Agora a gente vai pegar o terceiro marrom da paleta, que é o mais quente, e a gente vai concentrar aqui no final, tá? Aqui no final quase que a gente não consegue fazer um C, tá? Porque a gente vai concentrar ele aqui no final, sem invadir a segunda camada. Eu gosto de fazer com um lado e com o outro lado, ou até mesmo o segundo pincel, eu gosto de dar uma esfumadinha assim, pra não ficar muito marcado. Muita calma nessa hora. Aí a gente vai dar uma boa analisada, né? Pra ver se os dois lados estão ok. E o pincel voou. Voltei. Vou pegar de novo aqui a primeira cor só pra dar umas batidinhas aqui, ó. E a gente vai arrumando o que precisa ser arrumado, o que precisa ser esfumado e tudo mais, né? Pra deixar esse olho bem bonito. Vai analisando tudo. Caiu um monte aqui, ó. Ainda bem que eu tô com essa camadinha, né? Porque o que acontece? A gente varre aqui com o pó translúcido e já sai tudo, ó. Não fica aquela marcação ali. Agora eu vou pegar esse lápis aqui da Ruby Rose, é o B124. E eu vou pegar essa cor mais clarinha aqui, ó, bem mais clarinha, pra gente fazer o canto interno, tá? Esse aqui é um lápis de depositar sombra. Ó, só deixar ele bem clarinho. Não precisa ser essa cor bem clarinha no canto interno, tá? Eu quero fazer porque eu vou fazer bem delicadinho. Então a gente vai aplicando e quando a gente chegar aqui, ó, nessa marcaçãozinha, a gente bate um pouquinho com o pincel, com esse de depositar, e depois a gente vem dando umas batidinhas com o primeiro pincel da primeira camada,
que é pra deixar bem bonito, bem uniforme ali onde a gente tá fazendo, tá? Onde a gente tá botando essa sombra mais clarinha. Ó. Lembrando que às vezes os dois olhos eles não ficam iguais, então a gente tenta o máximo que a gente pode, mas se a gente não consegue, né, gente, não tem o que fazer. A gente tem que lembrar que eles são primos, não irmãos. Os olhos. Eles são primos, eles são parecidos, não irmãos. Não iguais. Na verdade eles são irmãos, né? Mas eles não são irmãos gêmeos. Entenderam o que eu quis dizer? Então, ó, concentrei o clarinho aqui no canto. Então, quem tem o olho separado, esse não é um tipo de técnica que vai ficar legal no seu tipo de olho. E agora eu vou pegar o meu pigmento Asa de Anjo. E eu vou pegar também o fixador de sombra da Vult, que ele deve estar por aqui. Onde estás? Que é pra fixar esse pigmento e esse pigmento não cair, tá? Tem que arrumar minhas maquiagens. Que é esse aqui da Vult, ó. Eu sempre coloco... Eu sempre coloco um pouquinho antes aqui na mão do pigmento. E eu dou uma espalhadinha nele aqui na minha mão. Tá? E depois, com a ponta do dedo aqui bem pouquinho, eu vou aplicando assim, tá? Ó. É isso aí. Toda vida que eles falar que o olho tá diferente do outro, fala, eles são primos, eles não são irmãos. São diferentes. A gente não tem como, a gente tem que pensar assim, ó. Os olhos, eles não são simétricos, eles são assimétricos. Então, se eles são assimétricos, como que a gente vai fazer eles ficar igual se um é de fábrica diferente do outro? Ó, pigmento Asa de Anjo, glitter, né? E eu pego um pincel de batom, porque eu sou contra tudo, né? Que é pra aplicar, porque eu acho que ele fica melhor, esse pincel aqui. Porque ele é bem molinho. Esse aqui não serve pra botar batom, mas serve pra botar pigmento. O que faz pra ficar mais simétrico, então? O que a gente faz para ficar mais simétrico? A gente vai trabalhando a ilusão de ótica, né? Que é como a gente faz com o contorno. Mas a gente não consegue deixar os dois completamente iguais. A gente vai deixar harmônico, mas não igual, tá? Como diz o Lucas, aceita que dói menos. Que a gente não vai ter tudo igual, não tem jeito. Por isso que às vezes a gente faz o delineado 1000 vezes e não fica igual. Tá? Ó, pincel de boca. Esse aqui é um da Elf, que eu tenho ele, só que ele é muito mole. Eu nem sei a numeração mais. Então, pra batom, ele não fica legal. Só que daí eu boto os glitters, ele fica legal. Então, a gente adapta o que a gente tem, né? Ó, vem só com a sujeirinha do pincel em cima dessa primeira tonalidade, só para o glitter não ficar quebrado, né? Ele tem que ficar mais esfumadinho, então a gente só vem até aqui. Feito, tá? Cor preta para olhos pequenos, você recomenda? Se for um smoke, por exemplo, sim, pode usar sem problema. Marrom também não tem problema a gente usar. A técnica certa não vai diminuir mais o olho, entendeu? Ele vai acabar destacando e deixando o olho bem bonito. Qual é a cor dessa sombra, Carol? Do pigmento ou da sombra que eu usei? Eu usei 3 tonalidades dessa paleta aqui da Revolution. É uma paleta que ela é um pouquinho cara, diria, porém a gente consegue adaptar até mesmo com aquelas paletinhas que tem 5 tonalidades, a Vult tem algumas, a gente vai adaptando as cores ali que fica bem legal também, tá? Vamos pro delineado. A gente vai fazer um delineado simples. Então, se você tem o olho caído,
faça a maquiagem exatamente como eu tô fazendo, que vai ficar legal, tá? Porque o olho caído a gente também não faz gatinho, porque senão vai deixar o olho mais caído ainda, né? Então a gente opta fazer o clássico, que é do canto interno até o último tufinho. Peraí que eu acho, notei uma coisa aqui no olho. E eu vou arrumar. Vou prestar um pouquinho mais de glitter aqui, ó. Pronto, agora ficou bom. Perfeito. Delineado é a minha luta de todos os dias. Eu fiz nos Melhores Amigos agora, um tempo atrás, um curso pelo Instagram gratuito que era só sobre delineados. E acreditem ou não, gente, de muitas que mostraram interesse, poucas terminaram. Eu acho que eu entreguei 10 certificados, por ser de graça, tá? Uns 10 certificados. Quando a gente paga, a gente se obriga a fazer. Quando a gente ganha de graça, a gente não faz, tá? Então, eu dei certificado, fiz pelos stories, uma coisa bem fácil, e teve gente que não quis fazer. Vamos ver se a gente vai liberar esse curso algum dia de novo, né? Tá indo, mas eu amei as dicas, Carol, tem que voltar pro trabalho. Volta lá que vai ficar salvo 24 horas. Nunca consigo fazer aquele delineado infinito. Tem alguma dica de técnica? O infinito é que a gente não pode esfumar o preto. Vocês sabem que o preto não esfuma, tá? Então, quando eu faço um infinito, que é aquele que o final fica bem esfumado, que a gente não consegue ver o final do delineado, que é mais ou menos o que eu vou fazer aqui hoje pra vocês, ainda estou pensando. A gente precisa fazer o finalzinho do delineado com o preto e depois a gente tem que esfumar com o marrom. Aí assim funciona, entendeu? Mas eu tenho que mostrar pra vocês na prática mesmo. Eu tenho o seu certificado, ó, a Karina tem o certificado, a Karina tá aqui sempre, né, Karina? Vamos lá, então, ó. Começa marcando aqui a espessura do delineado, o quanto vai aparecer no seu olho. Então, ó, dá até pra ver um pouco mais no meu aqui. E daí, no canto interno ao canto externo, eu posso fazer movimento de puxar. Quando eu puxo o gatinho, eu não posso. Nesse eu não vou fazer o gatinho, mas se eu fosse fazer o gatinho, eu não faria essa puxadinha aqui, porque senão não ia ficar legal, tá? Então, ó, vou usar a parte próxima aqui do espelho. E a gente puxa. E só vai tentando seguir uma linha reta. Como a gente já falou aqui, é totalmente igual, os dois não vão ficar, a gente tenta ficar o mais parecido possível. E é muito no que vocês se adaptam, tá? O tipo de produto, né? Eu gosto bastante do líquido, mas tem gente que se adapta melhor com o gel, tem gente que se adapta muito melhor com o em caneta. Então vai do que você se adapta. Agora eu vou ficar um pouquinho em silêncio, porque senão eu não vou conseguir fazer o delineado, tá? Em mim, eu puxo porque eu consigo melhor. Quando eu vou fazer com uma cliente, eu não tenho essa necessidade. Então é muito mais fácil fazer um delineado numa cliente do que fazer na gente mesmo, né? Tá? Então, se é no pessoal, eu costumo puxar o olho assim. Se eu fosse fazer numa cliente, não iria. É muito difícil fazer delineado, a gente tem que treinar muito para conseguir fazer o delineado perfeito, tá? Então não acho que porque você não consegue, você nunca vai conseguir. Só significa que você ainda não tem prática suficiente para conseguir fazer ele, então tem que ficar tentando toda a vida. Vamos lá de novo.
Eu vou até o último tufinho, tentando sempre deixar na mesma grossurinha o delineado, tá? Ó, como meu olho ele já é pouquinho, já tem um pouquinho de ruga, às vezes fica uns espacinhos aqui, ó, que eu venho só com a pontinha do pincel pra arrumar. Porque senão fica marcadinho por causa também da estrutura da pele do olho mesmo, né? Então ele vai ficar assim, só até o final. Eu vou fazer o mesmo procedimento do outro lado, tá? Deixa eu ver o que o pessoal falou aqui, ó. Delinear tem essa de diminuir os olhos ou aumentar? Então, o preto ele diminui, correto? Só que se ele for usado da forma certa, ele não vai diminuir. Ele vai deixar o olho com um destaque muito melhor, né? Eu não gosto de passar no lápis na linha d'água preto muito, eu quase não uso, tá? Eu não gosto. E se vocês forem passar no lápis da linha d'água, ele não pode ser só na linha d'água, porque senão diminui o olho, tá? Então a gente passa na pálpebra inferior, aqui na raiz dos cílios inferior. Só que só aqui embaixo a gente não pode, a gente tem que alinhar com a parte de cima, porque senão a aparência fica de que a gente que é mais velha, né? Dá uma aparência de a gente ser mais velha. Então a gente tem que delinear a parte de cima também. Vai diminuir se você só usar o lápis na linha da água. Se você fizer a parte aqui dos cílios inferiores, aqui da raiz dos cílios inferiores, na parte de cima, seu olho vai até destacar um pouco, vai dar aquela impressão de que ele é um pouquinho maior. Mas o branco aumenta mais, tá? Quando a gente passa o lápis na linha da água branco. Eu me identifico mais com delineador em gel, achei super fácil fazer e me dá mais precisão. É isso aí, é o que as pessoas se adaptam. Cada um tem um jeitinho de ser, tá? Eu quero certificado, Carol. Você fez a aula, testou as técnicas e me mandou, como eu falei? Porque tem que fazer, tinha que ter feito todas as aulas, testado pelo menos uma técnica de delineado e me mandado as fotos para ver se eu avaliava, para ir aí a gente enviar o certificado, tá? Então tem que mandar, porque eu tenho que avaliar para ver se tu é apta a mesmo fazer o delineado, porque eu só libero certificado para quem consegue fazer, tá? Eu tenho muita dificuldade de fazer sobrancelha. Sobrancelha é um dos temas que a gente vai fazer, eu não sei se é terça ou quinta, tá? Então fica ligadinho aqui que eu vou avisar. Pera aí, gente, agora vamos fazer o delineado no outro olho, tá? Então, ó, vai agora aqui na espessura dos dois olhos, pra eles ficarem iguais. Fé em Deus e vai. Nesse olho eu começo pelo final, nesse eu começo pelo início. Então, é a forma e a técnica que eu consigo delinear meu olho com mais facilidade, tá? Não é errado a gente começar do final aqui, tá? Agora a gente vai tentando deixar eles o mais próximo possível e o mais retinho que a gente conseguir, tá?
Principalmente se a gente for usar o delineado, o cílios postiço, é legal que a gente tenha um delineado, tá? O Facebook eu acho que não tá dando certo, Lucas. Porque vai pra 2, volta pra 1, depois vai pra 10, 15 pessoas, depois diminui, fica oscilando muito rápido assim. Aí eu não sei o que tá acontecendo. Não sei lá se isso ultimamente. Tá, gente? Peraí. Meus olhos são castanhos. Quais cores que combinam comigo? Ou não tem essa? Tem essa sim, só que tem as cores que combinam com você e com a sua tonalidade, tom e subtom de pele, tá? É um assunto um pouco mais complexo, assim digamos. Então demora um pouquinho pra gente conversar e identificar, mas assim, ó, primeiro você tem que saber se o seu subtom de pele é rosado ou amarelado, se o fundo da sua pele é quente ou é frio. A gente falou sobre isso até na aula passada. Depois disso, deixa eu só tomar um pouquinho d'água de novo. Então a gente vai descobrir nosso tom, se é claro, médio ou escuro, né? Se é a pessoa que tem a pele bem clarinha como a minha, se é uma pessoa que já é mais morena ou negra. E depois a gente vai ver qual é o fundo da pele, se o fundo da pele é rosado ou se é amarelado. Dentro disso a gente vai pegar o nosso círculo cromático de cores e daí a gente vai ver quais são as cores que ficam melhor para o seu tipo de pele. É uma coisa que leva um pouquinho de tempo, que eu tô planejando até por sinal uma aula só sobre colorimetria. É que é muito assunto, gente, muito assunto e Sei lá se isso. aí às vezes a gente não consegue, né? Eu sempre tento fazer terça é conteúdo e quinta uma maquiagem, né? Então, ó, cílios cortadinhos, eu já passei a máscara de cílios porque é o 3D, vocês sabem que eu tô viciada nesse modelo, então eu vou passar aqui, ó, a cola de cílios, é da Macrylan, essa aqui que eu tô usando, na base, vou deixando secar, vou fazer a mesma coisa no outro cílios, eu já cortei, né, do tamanho ideal pro meu olho. A aula de cílios postiços tá liberada ainda, Lucas? Eu não sei, a gente tem uma aula de cílios postiços, mas eu acho que já nem tá mais liberada no YouTube, né? Porque como vocês sabem, eu deixo um tempo, depois eu deixo só para as alunas, porque é um conteúdo específico só para as alunas, porque no curso, gente, além de dar todas as aulas, todas as minhas lives que eu fiz há séculos aí, estão todas lá, tá? Eu sempre faço isso, eu sempre disponibilizo depois para as minhas alunas as lives que eu já fiz. Para quem vai fazer o curso. Tamanho de cílios vale para todos os tipos de olhos, tipo cílios grande para evento, tipo festa, casamento, formatura? Não, tá? Depende dos cílios. Por exemplo, quem nunca usou cílios postiços não vai chegar e usar uns cílios 3D. Ó, fechou. Ixi. Pera aí, pessoal. O ao vivo aqui do Facebook parou a transmissão. Vamos ver se vamos conseguir voltar. Então, quem está iniciando no cílios postiço, o ideal é procurar um que a base seja silicone e que seja um pouquinho menor, tá? Porque senão vai acabar te incomodando. Cílios pequenos também, olhos pequenos também, às vezes esses cílios vai incomodar bastante, tá? Então, cílios pequenos a gente usa um que o canto interno é um pouquinho menor e o canto externo ele tem aquele rabinho um pouquinho maior, sabe? É maior os cílios no final. E a gente vai encaixando e é muito de teste também, né? Saber qual que você vai se adaptar ou não, porque é mais a adaptação do que o tamanho.
eu fiz uma maquiagem com glitter, só que na hora de colar os cílios postiços ficou descolando no canto interno e às vezes pode ocorrer isso. Muitas vezes isso ocorre, tá? Já aconteceu comigo até no meio de uma aula ao vivo, de eu passar um trabalho danado para colocar os cílios postiços por causa do pigmento que tava. Na última aula de maquiagem, eu acho que da quinta-feira passada aconteceu algo parecido, se eu não me engano. O que acontece, gente? O que a gente tem que fazer quando isso acontecer? Eu venho com um pouquinho da cola de cílios e coloco ali e fico pressionando. Pressionando que é pra ela colar depois de novo, tá? Ou às vezes o cílio está bem usado, ele já tá com a base ruim, aí acaba descolando ali e daí eu venho só com um pouquinho da cola de cílios. Ou se a cola já tá ficando velha também, porque tem tudo isso, né? Se não fechar corretamente, ó, daí tu vem só com um pouquinho aqui, ó. Aplica no cantinho, no caso ali eu peguei um pouquinho no delineado, né? Mas não tem problema, vai secar ali, ele vai ficar transparente, depois eu só corrijo. E dou uma pressionadinha e pronto, ele vai colando, tá? Às vezes se a gente passa muito tempo também, que deixou a cola ali, acontece isso da mesma forma. Posiciona e cola. Ó, sobre a reutilização dos cílios postiços, eu já sei que esse aqui já é a minha última vez usando ele, porque ele já tá muito molengo na base, então ele já não vai ficar mais legal. Então já sei que esse aqui é a última vez que eu vou usar, então quando eu terminar a live, eu poderia ficar 6 horas com ele sem problema, mas aí na próxima maquiagem que eu fosse fazer ele não ia ficar legal, tá? E vou lá. A aula de cílios já foi retirada, Lucas? Já. Tá, viu, ó? Por isso que eu falo pra vocês, quando eu coloco, vocês vão assistir, porque senão depois eu tiro, tá? Agora a gente vai fazer a parte inferior, eu vou usar o lápis branco, usar o lápis branco, usar o lápis branco, eu não uso. Vou usar o lápis branco. Na linha da água, eu venho aqui com uma esponjinha, ó, que essa aqui é a que eu usei pra botar o pó translúcido. Esse aqui é um da NYX, é o branco da NYX. Vou usar esse pincel lápis aqui, que é da Zoeva também. É o Curve Lux, não, é o Lux pincel. Vou usar agora a paleta das cores que a gente estava usando antes. Então, começo pela cor mais clara não, pela média. Vou esfumando aqui, ó. Enquanto vai colando lá em cima. Fiquei triste quando uma cliente não quer colar. Fico triste quando uma cliente não quer colar cílios. Olha, eu também. Não, eu gosto dos cílios, dá total diferença na maquiagem. Vou pegar o mais marrom aqui, um pouquinho mais marronzinho, que é a última cor, e vou esfumar também aqui. Só que eu não vou descer muito que nem o primeiro, tá? E tá ali o esfumado, tá impossível de assistir. No Face? Aham. A Simone falou. Instagram. Gente, olha, o Face essa semana não tá legal. Tem que ser no Instagram mesmo. Fico muito triste mesmo. Por isso que eu falo tanto pra vocês, né? Vão lá, se inscrevam no canal do YouTube, que daí a gente libera no YouTube pra assistir pelo YouTube a live. Faz a live no YouTube, né? Que daí fica mais fácil. Infelizmente tem que ser assim. Máscara de cílios acaba prejudicando a gente, né? Fazer o quê, né?
Então, ó, vou deixar agora a máscara de cílios secar. Enquanto ela tá secando, eu já vou ir pro meu contorno, que eu vou usar o pó bronzeador aqui da Colors, né, com o pincel. Então, ó, pontinha da orelha, quem tem o rosto quadrado, esse é o tipo de contorno que vocês têm que fazer, tá? Ele vai dar um contraste agora com o branco do pó translúcido e vai parecer que tá muito escuro, mas depois vocês vão ver que vai ficar muito bom. Eu passo aqui na testa, eu já vou dando uma afinada aqui nas laterais, mais para devolver o contraste do que para diminuir, tá? Quem tem a testa um pouquinho menor, nem precisa fazer isso, tá? Lembrando que o escuro diminui, né? No contorno o escuro diminui e o claro vai destacar. Marcar o maxilar, tiro um pouquinho aqui da minha papada. E eu gosto de pegar um pincel para corretivo e fazer o nariz aqui, dar uma afinada, né? Aí a gente vai vir com... Eu vou pegar esse pincel aqui também, aqui de corretivo, só que eu uso pro pó, pros cantinhos aqui. E a gente vai esfumar muito bem o pó translúcido, tá? A gente vai esfumar muito, mas muito bem. Quando eu falo muito, é muito. E fazendo aquela técnicazinha que eu já ensinei pra vocês do flash, né? Que é pra bater o flash. Se tiver muito branca, daí volta e esfuma mais um pouco, porque o pó translúcido ele é marvado, tá? Principalmente à noite. Oh, caramba, isso. Quase que fiz uma cagadinha ali. Agora, vamos para o blush. Blushzinho. Dá uma cor de saúde no rosto, né? É, amor. Que? Facebook não deu. Acho que eu vou até tirar aqui. E agora eu vou pegar aqui uma bruma. Eu vou molhar o meu pincel do iluminador e eu vou aplicar o iluminador aqui. Iluminador, têmporas, topo do nariz, boca, eu gosto de usar um pouquinho aqui, bem pouquinho, só uma sujeirinha do pincel, mas se você tem a pele oleosa não vai ficar muito legal, então não opte, tá? E daí a gente pode finalizar usando batom. A gente pode usar um batom um pouco nude, um pouquinho até de cor, se a gente quiser, como essa maquiagem marrom, ela é bem versátil, né? Então a gente pode usar um monte de... pode abusar nas cores. Eu vou usar esse aqui nude, que eu gosto bastante, que é o da At Play da Mary Kay, que é o Taupe. E vou pegar agora o meu pincel de boca, que é mais durinho. Cadê o bichinho? Onde é que tá meu pincel de boca? Aqui tinha caído. E daí a gente passa o pincel
Eu gosto de fazer o contorninho antes, né? Ó, um contorninho antes. E depois a gente preenche. Sempre respeitando os limites da boca, tá? A cor do batom tem que ser escuro ou claro. Peraí. Marrom na maquiagem, ou nas cores em si, é uma cor neutra. Então ele dá com qualquer tipo de cor. Então tu pode tanto usar uma cor clara, como uma cor escura. Vai mais da personalidade do que de combinar, tá? Então, se eu usei uma tonalidade de marrom que com fundo quente, eu uso um batom que tenha o fundo mais puxado para um quente também, que daí fica mais bonito, tá? Sempre respeitando os limites da boca, tá, gente? Então, quando a gente passa um pouquinho, a gente pode voltar com um pincel língua de gato e dar uma arrumadinha aqui, ó. Deixa eu pegar um pouquinho de corretivo aqui. E eu vou... que eu gosto bastante, que eu tenho gostado bastante, é usar esse gloss aqui da minha make aqui no centro. Vou só dando umas batidinhas. Que é pra aumentar o meu lábio. Parece até que eu fiz contorno no lábio, mas não foi feito. Deixa eu voltar aqui e arrumar uma coisa. E os mínimos detalhes e a nossa make tá pronta. Olha só que diferente. Aí a gente pode passar o fixador de maquiagens ou... né, até aquele iluminador que tem um pouquinho de brilho. A live já vai acabar. Pera aí, gente, ó, vamos fazer o seguinte. Ela vai encerrar, porque aqui no Instagram tem um tempinho, e eu já vou voltar com ela aqui pra finalizar, tá bom? Pra vocês fazerem perguntas também. Mas é basicamente isso, tá? Que aqui tem 1 hora de live. Ficou uma make bem suave, né? As perguntas, então. Então agora na próxima live a gente vai para as perguntas, tá? Vou finalizar e já volto, tá bom? Mas daí você não volta sozinho quando acaba? Não. Não. Eu voltava sozinho. Não. Coitada das meninas, não conseguiram ver no Facebook. É, só no Instagram. Voltamos para a segunda parte. Oi, meninas!
meninas, agora vamos finalizar essa outra live, porque infelizmente aqui no Instagram só tem 1 hora e quando a gente faz meio que na quinta, geralmente passa da 1 hora, né? Então, vamos finalizar. Só esperar o Instagram avisar o pessoal de novo. Ah, eu esqueci de fazer uma coisa, ainda bem que eu lembrei. Uma coisa muito importante. Que é finalizar aqui em cima, ou retocar. Finalizar aqui para tapar a marquinha que fica dos cílios, o brilho. Essa sombra embaixo do olho tem que passar rente aos cílios. Essa sombra sim é a continuação do esfumado, né? Porque se você não passar, o esfumado vai ficar só na parte e ele não vai encaixar. Então, ó, tu vê, ele faz aquela voltinha e ele encaixa com o olho. Por isso que é tão importante. Então agora, gente, a aula é essa e agora quem quiser fazer perguntas, este é o momento, pode começar a fazer perguntas que eu vou respondê-las, tá? Eu acho que a gente não tem nenhuma pergunta solicitada. Porque quando eu inicio já perde todos. Ah, é verdade. Então é isso, pode perguntar aí que eu vou responder. Se bem que o pessoal respondeu bastante no meio, né? A gente fez bastante pergunta hoje, eu gosto quando vocês interagem assim. Gosto bastante. Só esperar então aí o Instagram começar a avisar o pessoal e o pessoal voltar à live. Gente, alguma pergunta? Alguma pergunta para minha pessoa responder? Eu fiquei parecida com a Marília. Não fiquei? Quem acompanha a Marília, aquela que fala cabrita, eu me senti parecida com ela agora. Oi, gatona, quais bases gosta para atendimento? Para atendimento, aquela Alice, ó o dente. A Alice Makeup é muito boa, tá? A Milani também, são ótimas bases para atendimento. O vermelho nessa make combina pra noite? Combina, porque essa é uma make delicada, porém, ela é marrom, e o marrom é uma cor neutra, que combina com praticamente todas as cores, então combina sim. É sempre necessário passar iluminador embaixo das sobrancelhas? Não. O iluminador, tanto quanto nas têmporas e nas partes altas, quanto na sobrancelha, é opcional. Eu, por exemplo, não passei agora. Eu sei que dá um destaque, eu acho bem bonito também, mas às vezes eu não passo porque eu acho que não vai ficar tão legal. Então não é 100% necessário passar embaixo das sobrancelhas o iluminador, tá? O iluminador é bem opcional, na verdade. Os cílios tem que passar rímel? Eu sempre... depende, tá? Na verdade é assim, Cristine. Quando você vai usar um 3D, que é aquele onde todos os pelinhos são bem separados, você tem que passar a máscara de cílios antes de aplicar os cílios postiços. Se você for aplicar um cílios, que daí ele já é assim, mais sintético, que não é separado, não é 3D, não tem nenhuma... não fala na caixinha que ele é 3D, você pode passar a máscara de cílios depois por cima, tá? Mas o 3D em específico a gente não pode passar por cima, porque se passar por cima vai grudar todos os pelinhos e daí ele não vai ficar nesse aspecto assim, ó, que é com os pelinhos todos bem certinhos, porque é um pelinho separado do outro, né? Eles não são juntos. Eu gosto de passar rímel para unir os cílios com os postiços. Como eu acabei de falar, pode fazer isso se os cílios postiços não forem 3D. Se for 3D, que é esse que eles dizem que fazem com mink, né? Alguns são com mink, outros não. Eu não uso que são com mink, porque mink é um animalzinho, né? Mas esses que são esses de fiozinho a fiozinho, todos separadinhos, fiozinhos, se a gente colocar máscara de cílios por cima, vai colar todos os cílios. Aí vai ficar uns cílios todo colados, tipo aquele pata de aranha, e não vai funcionar, vai acabar estragando ali
os cílios postiços. Então, no 3D a gente passa antes, tá? Pra não estragar. Boa tarde, Regina Luciene. A gente acabou de fazer essa make e agora eu tô respondendo perguntinhas. Então, quem tiver perguntas, façam agora. Aproveitem. Aproveite que é de graça e eu tô com tempo. Você costuma usar os cílios 3D? Eu basicamente só uso os cílios 3D, tá? Eu gosto muito do efeito que ele tá trazendo e eu acho que tá muito grande agora no mercado. Todas as blogueiras que tem marca de cílios aí, elas estão fazendo cílios 3D. Então eu acho que é a nova sensação do momento. Porém, eu não descarto os outros cílios, eu uso também. Mas eu gosto mais do efeito que o 3D dá. O que eu posso optar para colocar no lugar do brilho? Você pode colocar um pigmento, que não é um brilho, não é um glitter, ele é só um pigmento que tem um pouquinho de brilho, um pouquinho de cintilância. Pode colocar uma sombra perolada que tenha uma cintilância. Pode usar também sombras metalizadas, isso se você não tiver pele madura. E pode deixar só a sombra opaca clarinha no canto interno, que fica muito bonito também. Qual é o melhor pó, translúcido ou banana? Então, o pó translúcido, né, o pó banana, eles são pós que são ultra finos. Então, eles dão um efeito Photoshop e quando usados da maneira certa para iluminação, eles deixam um efeito muito bonito, né? O pó translúcido, ele é branco, então eu indico para quem tem a pele como a minha, bem clarinha, tá? Pele média e negra, eu já indico usar o banana, porque ele vai dar uma iluminação muito melhor. Eu começo a falar e eu vou tossindo, como diz o Lucas. Toda live que ele vai editar os vídeos, depois eu tô tossindo. Então o pó banana ele já é mais específico e fica muito melhor para quem tem pele negra ou morena, tá? Então vai da tua tonalidade de pele. Pigmento dura mais com a cola ou pode colocar só o brilho mesmo nos olhos? Olha, gente, eu sempre uso o fixador, que não é uma cola, é um fixador, né? Porque ele vai fixar melhor. O glitter ele vai saindo com o tempo, então ele vai caindo. E quando a gente passa esse fixador, tava aqui na minha frente, aqui. Quando a gente bota esse aqui, que é um primer fix, esse aqui, né, que é um fixador para glitter e pigmento, ele vai durar muito mais. Então ele faz como se ele fosse mesmo uma cola e para sair, ó, como se fosse uma cola, até tinha aqui na mão. Para sair ele demora mais, mas ele não é como a cola de cílios, por exemplo, né? A cola de cílios ela vai ser mais grossa para esse efeito. Então eu gosto de usar esse fixador para glitter e pigmento já específico, que ele ajuda bastante. Quando se usa pó banana, é necessário tirar ele com um pó do mesmo tom de pele seu ou não? Precisa só o pó solto, tá bom. Não precisa passar um pó da sua tonalidade de pele por cima, só que ele precisa tanto translúcido quanto banana, tá? Só que eles precisam ser bem esfumados, porque senão eles estouram, principalmente o translúcido branco, estoura com o flash, tá? Então tem que ser bem esfumado. Só varrer bem, né, com o pincel de pó, varrer bem, esfumar bem, que já vai ficar legal, tá, Polly? Mais alguma pergunta, gente? Ou a gente pode finalizar por agora? Né? Antes da gente finalizar, ativa as notificações de stories, ativa as notificações ali da página, né? Para que vocês possam sempre receber as notificações, principalmente quando eu estou em live. Daí o que acontece? Quando vocês ativam as notificações, o Instagram meio que se vê obrigado, não obrigado porque ele não é obrigado, né? Mas ele se vê obrigado de entregar os meus conteúdos para vocês e avisar quando vai ter live aqui e quando eu posto stories e conteúdo no feed, tá? Sobre corretivo, pode usar corretivo claro em pele média? É o seguinte, a pele média, você tem uma pele média, né? O que acontece? Você vai usar um corretivo que ele vai ser 2 tonalidades abaixo dessa pele. Então, assim,
ou tanto pele negra quanto a pele como a minha, né? No caso, a minha pele, eu sempre uso um corretivo que é o mais claro, que é umas 2 ou 3 tonalidades mais baixas. Então, para iluminação, a gente sempre vai usar um corretivo que seja 2 tonalidades abaixo da tonalidade da base que a gente vai usar, tá? E quando a gente quer fazer o contorno escuro, a gente sempre usa 2 ou 3 tonalidades de cor acima, tá? Então, a gente sempre se baseia nisso. 2 tonalidades mais claro para iluminação, 2 tonalidades mais escuro para contorno. Qual a melhor marca de translúcido? Olha, eu vou falar pra vocês que eu tô usando esse aqui da Luisance faz um bom tempo e eu gosto bastante dele porque ele é bem fininho. Não é tanto pra a marca, mas é mais na textura. Tem que ver, o pó translúcido ele tem que ser bem fininho pra ele ser bom e dar aquele efeito Photoshop. Então a gente tenta testar um pouco antes. Se ele for bem fininho, bem fininho, bem fininho, esse é o pó que vai ficar legal, tá? Já ativei, chega até no meu WhatsApp, é isso aí. Tem que ativar tudo mesmo. Juliana Maria, qual a paleta de contorno você indica? A Ruby Rose tem uma paleta de contorno e iluminação que é muito boa, mas não necessariamente a gente precisa de uma paleta, né, de contorno. Se for cremoso, a gente até pode ter uma de corretivo cremoso, né? Se for em pó, eu uso assim um pó solto, eu gosto desse aqui da Colos e também gosto da Marchette, tem um pó que é o pó mesmo da pele, só que eu uso as tonalidades um pouco mais escuras pro meu rosto para fazer o contorno, tá? Eu tenho uma paleta de contorno cremoso da Jasmine, que é muito boa, Ruby Rose também tem, e eu acho que, não lembro, mas tem alguma outra marca que eu indico aí que eu não tô lembrada no momento, tá? Para o contorno, sempre é necessário usar o pó escuro antes do pó? Então, na verdade assim, a gente vai passar o pó escuro só onde a gente vai fazer o contorno, né? Então assim, eu passo o pó no geral e depois eu faço o contorno escuro. Não tem a necessidade de passar o pó onde eu vou fazer esse contorno escuro. Eu só passo porque é mais fácil, né? Tu já vai lá e passa e esfuma. Fica melhor se passar o pó depois, pelo fato de que já vai estar selado. Então vai ser um pouco mais fácil de esfumar, tá? No corretivo cremoso, por exemplo, a gente passa o corretivo cremoso mais escuro e depois a gente é obrigado a selar com o pó da mesma tonalidade, tá? Porque o que é cremoso precisa ser selado com o pó, porque senão sai, né, gente? Sai com muita facilidade. Então a gente tem que selar muito bem selado. Mais alguma pergunta? Se não, eu já vou para a finalização aqui com vocês. É isso, gente. Então, ó, compartilha aí essa live no Instagram, manda aí para suas 100 melhores amigas. A live ela fica disponível 24 horas. Então aproveite. Se você quer um PDF da live, que é um resumão, entra ali na bio do Instagram, tem a opção para baixar o meu e-book, daí você vai clicar ali, vai colocar o seu e-mail, vai entrar na minha lista e nessa lista, logo depois da live, um pouquinho depois, a gente já pega e já envia. Ó, a Karina quer o print, peraí. Fechou? A Karina tá ali, ó, toda a vida, toda terça e quinta que ela vem aqui na live, ela participa, ela vai lá e bota o finalzinho dos stories, do print nos stories dela. É isso aí, hein? Por isso que eu não esqueço de você, querida, você está sempre aqui, a minha anotada. Então é isso, gente. Então, ó, faça como a Karina, coloque o print nos seus stories, me marque lá, que eu vou recompartilhar. E para que mais mulheres possam ser transformadas pela maquiagem, mande aí para suas amigas para elas poderem vir. Se inscrevam no YouTube, no Facebook e hoje, daqui a pouquinho, a gente já vai estar fazendo o resultado do sorteio. Então nos stories a gente vai fazer. Então eu desejo boa sorte para quem participou. Eu sei que tem bastante gente que realmente quer entrar na minha turma, então boa sorte para vocês. A gente vai fazer aqui nos stories, tá? É isso, um grande beijo, mulherada, e até terça-feira em mais uma live às 15 horas aqui, tá?
A gente vai falar sobre sobrancelha na próxima live, tá? Um grande beijo e tchau, tchau pra todo mundo!